Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. Amados, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais esse tempo de meditação na Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar conosco, falar a todos esses amados que o Senhor escolheu para ouvir este devocional. E que o Senhor possa, Paizinho, por Teu amor e misericórdia, abrir os olhos, os ouvidos espirituais e revelar a Tua Palavra no coração destes amados, para nossa edificação, para arrependimento, para conversão, para salvação. Pai, a Palavra nos diz que o Senhor veio para os que eram do Senhor, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, o Senhor deu o poder para nos tornarmos filhos do Senhor. Não que tenhamos nascido de novo pela vontade da carne, do sangue, ou seja, pela vontade do ser humano, mas pela vontade do Senhor. Nascemos pela água, que é a Tua Palavra, que nos limpa, nos purifica, e pelo Espírito, que nos revela quem é Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Deus Filho, Deus que se fez humano e veio ao mundo para se revelar a nós e para pagar pelos nossos pecados, para nos justificar do pecado que fazia separação entre nós e o Senhor. E veio nos trazer esta paz, essa paz que vem pela reconciliação com Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará, porque as Tuas promessas não falham. A Tua Palavra é perfeita. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração sincero diante de Ti. E alcança, Senhor, os nossos familiares, os nossos amigos e todos aqueles que o Senhor nos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero refletir hoje com vocês a respeito do Evangelho de João, capítulo 7, que começa ali falando que Jesus estava sendo procurado pelos judeus, que desejavam matá-lo. Os judeus na Judéia procuravam Jesus para matá-lo. Estava próxima a festa dos tabernáculos. E aí então, os irmãos de Jesus que não acreditavam nele, estavam incentivando para que ele fosse. Então, com o propósito de que ele fosse ali preso, achavam que ele era louco e assim por diante, E Jesus então diz ali para os irmãos, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. E os irmãos dele foram para lá. E Jesus foi na sequência. Só que ele foi escondido. Ele não queria se tornar ali público, justamente porque as pessoas procuravam prendê-lo. Mas havia um propósito para tudo que Jesus Cristo fazia. Havia um propósito para tudo que Jesus dizia. Deus faz tudo com um propósito. E aí eu quero ler com vocês a partir do versículo 14, enquanto nós vamos meditando e eu vou explicando a palavra de Deus. Verso 14 diz assim: Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? É difícil, amados? Quando a gente olha para alguém e sabe que aquela pessoa nunca estudou, e de repente ouve ela falando com tanta autoridade a respeito da palavra de Deus, que era muito conhecida pelos fariseus, pelos escribas,
E eles ficavam maravilhados, né? Ele nunca estudou, como é que ele pode saber disto? Acontece que Jesus é a palavra de Deus, que se fez humano, nascendo de uma mulher, para que pudesse ter relacionamento com a sua criação, e mais do que isso, com o intuito de chamar a sua criação pecadora ao arrependimento. O ser humano peca todos os dias e, por conta do pecado, está condenado a viver separado de Deus. E Deus veio justamente para isso, para reconciliar a sua criação com Ele, para separar a sua criação de um mundo que jaz em trevas e chamá-la para um processo de limpeza, de santificação, até o momento em que nós teremos uma redenção completa, teremos um corpo glorificado e estaremos livres desta carne que não habita bem algum. Todo o pecado está na nossa carne. O nosso espírito luta contra a nossa carne, contra a nossa essência humana. Mas é no corpo que está o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso é que Deus nos dá a oportunidade de termos uma nova natureza, um novo nascimento. Não mais nascimento natural, mas o nascimento da água e do Espírito. A água que é a palavra de Deus, que nos limpa, que nos purifica quando nós permitimos isso. Não há nada mágico nisso. Nós lemos a palavra e temos um coração sincero diante do Senhor e oramos e clamamos ao Senhor que nos ajude a obedecer esta palavra. E Deus, conhecendo o nosso coração, Ele vai permitindo, Ele vai dando graça, e pelo poder do Espírito Santo nós vamos de santificação em santificação, de glória em glória, nós vamos melhorando e nos aperfeiçoando e nos tornando cada vez mais a imagem de Jesus Cristo, como homem maduro. Isso é um processo. E que Deus tem toda a paciência do mundo e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Amados, tudo isso que eu estou dizendo são versículos bíblicos, estão escritos aqui na palavra de Deus e que eu quero que vocês orem ao Senhor, que coloque no coração de vocês o desejo de ler, de estudar, de meditar, para que vocês não sejam enganados. Amados, a única forma de nós não sermos enganados pelas pessoas é conhecendo a palavra de Deus. E só um coração sincero de filho é capaz de buscar com amor, com respeito, com temor a vontade do Pai. Amados, continuando aqui. Eu li o versículo 1, né? Jesus começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha que revelador o que Jesus está dizendo. O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Jesus, que é a palavra de Deus, é a palavra do Pai, que estava aqui na terra, ele estava falando aquilo que veio do coração do Pai. Jesus dizia: eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Eu não digo nada que antes eu não tenha ouvido o Pai falar. E aqui ele estava dizendo: não é meu, mas é daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Amados, quem quiser fazer a vontade do Pai, quem foi escolhido para fazer a vontade do Pai, vai procurar conhecer a respeito da doutrina. É natural do filho querer conhecer o Pai e imitar o Pai. Quer fazer as obras que o Pai
lhe confiou para fazer. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então aquelas pessoas conheciam as Escrituras. Era só o Antigo Testamento. Moisés, Salmos e os profetas. Mas se aquelas pessoas conhecessem a palavra de Deus, saberiam que o que Jesus estava dizendo era de fato a doutrina de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, quando ele vai para Bereia, ele diz que aquelas pessoas lá de Bereia eram pessoas nobres. Por quê? Porque ouviam Paulo pregar e vinham na palavra, na Bíblia, no Antigo Testamento, como eu disse, era o que existia na época, e para ver se de fato o que Paulo ensinava era o que Deus havia deixado como doutrina. Jesus pregava anunciando a si mesmo, falando do Antigo Testamento. Paulo ensinou o Evangelho e apresentou Jesus Cristo às pessoas a partir do Antigo Testamento. Pedro fez a mesma coisa, João fez a mesma coisa e assim por diante. Vejam, amados, nós só podemos entender o Evangelho a partir das Sagradas Escrituras, a partir do Antigo Testamento. Jesus veio fazer uma nova aliança, mas ela só tem sentido a partir de tudo que foi ensinado na lei, que era chamada Moisés, né? Os 5 primeiros livros, Pentateuco, né? Chamado a Torá, né? Salmos e pelos profetas, que anunciavam a vinda de Jesus Cristo. Então era isso que Jesus estava dizendo aqui. Verso 18, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Amados, há um falso evangelho sendo pregado em muitas igrejas, em muitas religiões chamadas cristãs. Por quê? Porque a religião foi criada por seres humanos. E se o homem que ensinou não ensinou a sã doutrina, é porque estava buscando a sua própria glória. E infelizmente isso acontece até os dias de hoje. E que falso evangelho é esse, né? É um evangelho que procura moldar Deus ao desejo do ser humano. As pessoas vão... E olha, eu tive uma experiência hoje ouvindo isso. Alguém que foi a uma igreja e ouviu uma pregação que acusou o pecado, não dessa pessoa, mas de pessoas que ela ama, e porque acusou o pecado, rejeitou a igreja, rejeitou a palavra de Deus. Por quê? Porque o ser humano quer um Deus que acate a sua vontade, que acate o seu pecado. Amados, olha, existe uma coisa que é não julgar e existe outra que é anunciar a palavra de Deus. Quem julga é a palavra, que é o próprio Deus. Mas nós não podemos. Nós acolhemos o pecador. Acolhemos por amor, ensinamos o Evangelho, mostramos o seu pecado. Se ele tiver um coração sincero diante de Deus, ele vai clamar, orar, pedir para que Deus o ajude, e Deus vai limpando ele aos poucos, sabe das nossas dificuldades. O apóstolo Paulo dizia, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não desejo fazer, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu por mim e pagou pelos meus pecados. Então veja, amados, há uma luta do Espírito contra a carne. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós, poder para anunciar a palavra com ousadia, poder para testemunhar Jesus Cristo,
para viver o Evangelho e não só falar do Evangelho, poder para resistir às tentações e ao pecado. É Deus que nos capacita para isto. Ele vai nos limpando progressivamente, a palavra vai nos limpando, vai nos santificando, porque ela é a verdade de Deus. Então, é isso que Jesus estava dizendo aqui. Aquele que fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, doutrina de homens. Aquele que busca a glória de Deus, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Verso 19 diz assim: não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? Então veja, se nem vocês, Jesus falando lá para os religiosos, né, para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, né, para os judeus que estavam no templo. Então, Deus não deu, Moisés não deu a lei a vocês? Mas nenhum de vocês cumpre. E se vocês não cumprem, por que vocês estão querendo me matar? E por que isso? Porque Jesus havia curado um paralítico no dia de sábado. Veja, eles estavam tão apegados à religiosidade que não conseguiam enxergar que eles mesmos eram pecadores e o que Deus havia feito, Jesus havia feito, era o bem a um pobre paralítico. Jesus uma vez argumentou assim: olha, quem de vocês num dia de sábado, tendo um animal de vocês caído num buraco, não vai lá resgatá-lo? Então por que vocês, se vocês fazem isso, né, trabalham para resgatar um animal, por que vocês estão então tão admirados por eu ter curado alguém no dia de sábado? Jesus dizia: misericórdia eu quero e não sacrifícios. Deus estava transformando, né, querendo transformar o coração daquelas pessoas conforme o coração de Deus. Misericórdia, amor ao próximo, né? Então Jesus estava dizendo: olha, se vocês não fazem, vocês também não cumprem, por que vocês estão querendo me matar? Então vocês vão ter que se matar também, né? Verso 20, a multidão respondeu: você tem demônio, quem é que está querendo matá-lo? É óbvio que a multidão ali, nem todos queriam matar Jesus Cristo. Então a gente pode entender que quem falou isso não tinha mesmo o desejo de matar Jesus. Mas pode ser também apenas uma fala de hipocrisia. A pessoa queria sim matá-lo, estava com ódio de Jesus, mas estava dizendo: você tem demônio, não tem ninguém querendo matar você. Mas no fundo estava querendo matar. Verso 21, Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Que foi essa cura no sábado de um paralítico. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Amados, os judeus tinham ali uma lei que era para circuncidar um menino no 8º dia, né? Essa circuncisão foi um sinal que Deus deu como aliança a Abraão. Então por isso que Jesus estava falando, não foi Moisés que deu a lei, ela foi dada aos patriarcas, ou seja, a Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 filhos, né, as 12 tribos de Israel, de Judá, que era um dos filhos, veio o rei Davi, e assim por diante. De Levi veio a descendência dos sacerdotes. Então, Arão, Moisés, veio da descendência de Levi. Por isso que eles eram chamados de levitas, né? Então, essa era uma lei que foi dada ali, né? Que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros, né? Então, contando inclusive a história
né? Desde de Gênesis até a Terra Prometida, né? Quando Deus, então, tirou ali os judeus do Egito e levam para a Terra Prometida. Mas era isso que então Jesus estava dizendo, né? Então, se o menino pode ser circuncidado no 8º dia, e para isso, e vocês estão trabalhando fazendo isso, então por que vocês estão indignados por eu ter curado um homem, né? Por completo. A justiça de Deus é o amor, é a compaixão, é o perdão, é o não julgamento, é o fazer o bem. Toda a lei de Deus se resume no amor, que é o amor ao Pai, acima de todas as coisas, com todo o coração, alma, força e de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo, né? Amados, olha que interessante, né? Como eu estava dizendo aqui na fala de Jesus, né? As pessoas buscam a sua própria glória, né? E procuram agradar o coração do ser humano simplesmente para atrair seguidores. Mas aquele que busca a vontade de Deus, esse tem a sã doutrina. Não fala por si mesmo, mas fala em nome daquele que o enviou. Se a gente olhar aqui, só para lembrar, né, em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele dá uma ordem a Timóteo, preocupado justamente com a sã doutrina. Ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias vontades, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então veja que ali um conselho de Paulo para o seu discípulo, né, que era Timóteo, que faria discípulos, na verdade discípulos para Jesus Cristo, foi: corrige, quer seja oportuno, quer não. Porque as pessoas, vai chegar um tempo que elas não vão querer mais ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus confronta o ser humano com o seu pecado. E as pessoas querem continuar vivendo no pecado, no engano, nas fábulas, né? Nas historinhas inventadas por seres humanos e não a palavra de Deus. Lá em Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz à igreja da Galácia, né? Ali no capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, Paulo estava dizendo, olha, mesmo que venha um anjo do céu e pregue algo diferente, não acredite. Ele vai dizer também, o apóstolo Paulo, em outra carta, que Satanás se faz de anjo de luz para enganar até mesmo, se possível, os eleitos. Jesus também falou isso. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então Satanás vai se fazer de anjo de luz para perverter as pessoas do Evangelho, da palavra de Deus, para o engano. E tudo que é ensinado contra a palavra de Deus desvia as pessoas do caminho estreito, da porta estreita, e leva as pessoas pelo caminho largo que vai levá-las à perdição. Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão espontaneamente. O que Deus quer é livrá-las do inferno, que é o destino de todo aquele que comete pecado. Deus quer nos chamar para uma vida de santidade e nos limpar pela palavra da verdade. Amados, acho que hoje eu quero
encerrar até um pouquinho mais cedo, né, com 25 minutos, para que não fique muito pesado e vocês possam meditar nesta palavra. Possam pensar a respeito dela. Possam fazer uma autorreflexão. Se possível, se necessário, ouça de novo a mensagem. Leia na Bíblia de vocês. Ou aqui embaixo, no descritivo, né? Eu coloco os textos aqui para facilitar para vocês. E que Deus possa dar a vocês um coração sincero, e a mim também. Que eu possa desejar fazer a vontade daquele que me chamou do pecado para a sua maravilhosa graça. Que eu tenha realmente um quebrantamento do meu coração, um coração contrito, como o apóstolo Paulo, reconhecendo que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Todos os dias nós cometemos pecados. Mas Deus quer um coração sincero, que entenda a sua vontade e se esforce para cumpri-la. E não apenas leia a palavra e acha que isso já é suficiente para que seja salvo, mas não é, amados. A salvação, ela é uma consequência de uma busca sincera por Deus. Quando eu faço de Jesus o meu Senhor, Jesus é a palavra, então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, então, não é um livro, é uma pessoa. E quando eu procuro com todo o meu coração compreendê-la e obedecê-la, é isso, eu faço de Jesus o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu preciso fazer a vontade dEle e não a minha vontade. Esse é o coração que Deus busca. Quando eu faço de Jesus o meu Senhor, Ele se torna também o meu Salvador. E aí então a nossa vida se torna mais leve, a gente passa pelos problemas com muito mais facilidade. Por quê? Porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Essa é a certeza de um filho. Eu sei que Deus me adotou como filho, como está lá na carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá no capítulo 1. Logo depois ali de Gálatas, aliás, antes, né, de Gálatas, depois, um livro depois. Passou Gálatas, vem Efésios, e aí diz, o apóstolo Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Aleluia! Glória a Deus. Amados, que essa verdade encha de alegria o teu coração e que você o busque com amor, com respeito e com temor. E Ele possa te transformar e te usar poderosamente na sua obra redentora aqui na terra. Hoje nós somos ministros de Jesus Cristo, representantes de Deus na terra, corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, nós o corpo, e nós fazemos aqui a vontade de Deus. E qual é a vontade dele? Que nós façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ajudando-os e ensinando-os a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. E Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um abraço, fique com Deus, uma semana cheia de bênçãos e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Amém.